Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos dar continuidade no tema de gestão educacional, mas para avançarmos, achamos necessário deixar alguns pontos da aula passada bem explícitos para que você possa memorizar esses pontos essenciais de nossa aula passada. Então, hoje vamos apresentar para vocês a segunda parte do tema apropriação dos métodos da administração empresarial pela administração educacional. Sou o Cláudio Alves e meu RU é 2823827. Quando nós ou qualquer pessoa ele vai visitar uma escola, uma das partes que ele vai notar, com certeza, é a parte administrativa. E você pode estar se perguntando, qual é a novidade de você se deparar com a parte administrativa? A novidade é que em algum tempo histórico não havia na escola essa administração, esses lugares de administração. O que queremos dizer é que a administração ela foi apropriada da administração empresarial. Ela é proveniente da empresa, mais especificamente historicamente, se nós buscarmos, da segunda revolução industrial, onde se buscava muito esses pontos positivos da administração empresarial. Então, o primeiro ponto a ser apreendido e que é de fácil memorização é que a administração escolar, tal qual temos hoje, é uma herança da gestão empresarial. A gestão escolar educacional é filha da administração empresarial. Por quê? Porque apropriou-se da sua metodologia. Isso acredito que ficou bem evidenciado na aula passada. Nós perguntamos, se apropriou, por que o fez? Porque julgou necessário. É importante copiar os métodos empresarial, importante e necessário, em razão dos valores. Os gestores educacionais se impressionaram com os dois atributos que estava sendo colocado na gestão empresarial. Esses atributos, essas qualidades, elas recaíam, primeiro, sobre a produção e, segundo, sobre, evidentemente, o lucro da produção. Baseado na produtividade e no lucro, foi que a administração escolar buscou apropriar-se dos métodos de administração empresarial. E a administração administrarial, ela tem esses atributos e essas qualificações, e a administração escolar vai buscar, então, essa produtividade encontrada na administração das empresas.
O que quer a administração escolar ou administração educacional? Ela quer produtividade e ela quer, de certa maneira, o lucro. E o que seria esse lucro? Claro que o lucro ele é um termo capitalista, então vamos dizer que a administração educacional ela busca produtos com rendimento, ou se não deseja rendimento de sua produção. E nós perguntamos como alcançar esse rendimento naquilo que se propõe a produzir. Esse rendimento da produção educacional ele é conquistado com métodos essencialmente empresarial, que são, primeiro, a racionalidade científica, a centralização do poder e a fragmentação do trabalho. Então foram essas três características que foram apropriadas pela administração educacional. Essas três características que foi buscada para que fosse aperfeiçoado a administração escolar. A racionalidade científica, a centralização do poder e a fragmentação do trabalho. Todas essas três características, ou essas três funcionalidades, ela vai incidir na produtividade. Quando se é racional, quando isso tudo você vai verificar que vai acontecer na Revolução Industrial, onde eles passaram a usar a racionalidade científica, passaram a centralizar o poder, porque veja só, no lugar onde todo mundo manda, não vai haver crescimento. Então tem que haver uma direção e uma centralização do poder. Em alguém vai se centralizar o poder. E outro método que é peculiar às empresas será a fragmentação do trabalho, que é a divisão do trabalho tão criticada naquele filme de Charles Chaplin, onde o trabalhador passa a fazer apenas um tipo de trabalho. E isso vai incidir na produção. Vai se fragmentar o trabalho e vai acrescentar na produtividade. Também nós temos a administração escolar tendo os seus métodos e ele vai, juntos os métodos vão fazer uma junção que vai incidir na administração escolar. Mas como estamos falando da apropriação, então, deste modo, estamos demonstrando para vocês as três características copiadas ou apropriadas pela administração escolar, que é a racionalidade científica, a centralização do poder e a fragmentação do trabalho. Essa divisão de tarefa dividida, onde cada membro da administração tem a sua atribuição limitada. É uma metodologia apropriada, mas muitos estudiosos da administração escolar vai dizer que ela é dicotômica, pois se divide em duas posições antagônicas. Como é possível, sendo assim constituída, se são antagônicas, se são divididas, se são antagônicas,
a gente pode perguntar como é possível servir de inspiração em modelos se são divididas em antagônicas. A explicação é que é uma divisão e o antagonismo se faz presente nos adjetivos da gestão, nos objetivos da gestão educacional. Assim, desta maneira, os métodos continuam sendo de muita utilidade. Não vai haver dicotomidade nos métodos, mas vai haver essa divisão, essa dicotomia, ela vai incidir sobre os objetivos. E este tem um objetivo de estudo que tem uma organização, e toda organização carece de uma administração. Administrar em qualquer organização consiste em utilizar-se de forma racional os recursos necessários para atingir os fins propostos estabelecidos em coerência com seu objeto de trabalho. Isso é claro. O objeto da administração empresarial, então, ele busca confeccionar um produto fácil de ser observado e avaliado. Por isso, conta com instrumentos como máquinas dos demais produtos, meios de produção que trabalha a matéria-prima que se transformará num determinado produto pronto que será colocado no mercado para ser comercializado como um bem. A produção educacional já a produção é muito mais complexa na confecção do seu produto, que muitas vezes gera conflito e tensões, porque lida diariamente com a educação de pessoas que diferencia da produção industrial, que geralmente tem o mesmo modo de produção. Aqui temos o homem formando o produto. Na gestão educacional, o produto é o ser humano. Então, veja só, na produção industrial, é o homem que forma o produto. É o homem que faz o produto. E na gestão educacional, daí dá para ver a diferença e a complexidade. O produto que a ser formado, toda produção ela vai se voltar para o ser humano. Então você, na educação, se propõe a formar ser humano. E quando você passa a focalizar nesse objetivo, é um objetivo complexo, porque o homem não é um ser como um produto. Ele tem seus modos diferentes de ser, de pensar, de existir. Tem cada pessoa tem suas diversificações, vai ter suas alteridades, suas diferenças, suas ideias, seus conceitos, seus símbolos, seus hábitos, suas atitudes. Acredito que fazendo então essas observações, nós podemos dar continuidade agora sobre as implicações do método empresarial na administração escolar. Então, essas implicações do método empresarial seria, de alguma maneira, as consequências, os efeitos do método empresarial. O que esse método empresarial vai incidir? Qual efeito ele vai trazer? Ele vai ocasionar na administração escolar. Então, para compreendermos as implicações do método de administração empresarial na gestão e na organização do trabalho pedagógico escolar,
é necessário uma análise da natureza do trabalho que é desenvolvido na escola, seus princípios, objetivos e métodos. O grande Saviano, um dos maiores educadores de todos os tempos, defende que um diretor precisa entender o bom funcionamento da escola e ter completa clareza da razão central da instituição que dirige. Então, ele precisa entender o bom funcionamento da escola e, claro, ter uma percepção evidente do motivo central da instituição que ele se propõe a dirigir. O autor afirma que o diretor da escola ele deve estar comprometido com a qualidade educativa. Deve ser, antes de tudo, um educador. Veja só, além de toda essa responsabilidade administrativa que às vezes nós podemos pensar que um bom administrador ele não vai ter todo esse poder de ser um educador. Ele vai estar mais apto para suas funções administrativas, suas funções de gestor. Antes de ser um administrador, ele precisa, conforme Saviano, ser um educador. Talvez é baseado nessa premissa que muitos estados eles escolhem seus gestores, seus diretores por dentre os professores através de eleição. Então, o gestor ele acaba sendo um educador. E nisso ele pode ter aquilo que Saviani que Saviani propõe para o gestor, um gestor educador. Consequentemente, o foco da ação desse profissional deve necessariamente voltar para a organização e o equacionamento das atividades fins, os conteúdos e das atividades meio, das formas pelas quais ele vai conseguir esses objetivos, o como, né? Ele vai atividade fins, os conteúdos, e atividades meio, que são as formas. Ele vai ter que se ater a isso, necessariamente. E caracterizando a relevância delas para o trabalho educativo e escolar, sobre essa relação, novamente é citado o grande Saviani, para mim um dos maiores educadores de todos os tempos. Saviani vai enfatizar que, em termos concretos, entretanto, essa unidade de forma e conteúdo é uma unidade contraditória, estando o diretor continuamente o sujeito ao risco de atrofiar o conteúdo educativo da escola. Então ele vai correr esse risco de atrofiar, e em contrapartida, a forma, atividade meio, chegando mesmo a operar uma inversão que atende ou melhor, que tende, que é propensa a subordinar o fim aos meios. Subordinar o fim aos meios. Então,
o seu propósito final, em vez de ele estar buscando aquilo que é o seu objetivo final, ele vai estar preso aos meios, aos modos para realizar essas atividades de fim. E isso deve ser evitado a todo custo. Diríamos, então, pois que o diretor se vê concretamente diante de dois focos de pressão do sistema que privilegia a forma sobre o conteúdo, impondo um conjunto de exigências burocráticas administrativas. De outro lado, de baixo, de dentro, a pressão do conteúdo educativo que necessita ser desenvolvida no interior da escola, sem que ela se descaracteriza, se entra numa rotina e perde a razão de ser. Em termos ideais, caberia o diretor efetuar a mediação entre os dois focos de pressão, saturando de conteúdo as formas que decorrem das exigências da chamada instância superior, o sistema. E é claro que muitas das vezes, na maioria das vezes, esse gestor, e a gente que trabalhou, eu mesmo fui professor já concursado e trabalhei no Estado, a gente via que a direção ela estava muito mais subordinada à direção geral da capital, daqueles ordenamentos, das observações de lá, do que do próprio meio escolar, da gestão, podemos dizer, daquele local ali. E ele tinha que fazer, tinha que subordinar a essa metodologia. Então, na prática, poderíamos dizer que um diretor será tanto mais educador quanto maior o grau de autonomia que mantém em relação às exigências do sistema, subordinando suas formas aos conteúdos educativos, e será tanto mais administrador quanto menor o grau de autonomia referido, o que o levará, em consequência, a se ater à rigidez das normas superiores, mantendo esvaziado do conteúdo que lhes daria sentido. E aqui eu acho importante a gente fazer uma observação. É complicado, não é fácil para esse gestor ele estar, vamos dizer, subordinado às instâncias superior e ao mesmo tempo estar ali controlando as atividades cotidianas escolares que são importantes, aquilo que Saviani vai denominar de atividades educacionais. Mas acredito que se ele fizer um bom termo, ele já vai estar satisfazendo de alguma maneira as suas atribuições. Não é fácil você ser, então, esse gestor e ser, ao mesmo tempo, também ser um educador. E para isso, acredito que ele tem para si, junto de si, duas pessoas que vai estar voltada para essa questão educacional, embora ele será o responsável direto também pelas questões educacionais. Ele vai ter, então, os supervisores que vai
ele vai ter os coordenadores pedagógicos que vai se ocupar dessas tarefas educacionais. Mas tudo deve ter uma unicidade e ter um total entrosamento entre essas atividades. O papel da escola, então, vai requerer do diretor a clareza que cabe à equipe diretiva e pedagógica atuar no sentido de criar as condições necessárias, os meios adequados e os recursos didáticos. Puxa vida, não é fácil ser gestor. Para que se concretizem qualitativamente as atividades fins da escola e a mediação dos conteúdos aos alunos. Se o diretor é compromissado, tenderá a dar prioridade aos fins da educação escolar, aspectos pedagógicos em detrimento dos meios, os aspectos técnicos. E aí é uma opinião de Saviani. Eu acredito que deveria e deve haver um equilíbrio entre essa função administrativa e essa função pedagógica. Uma das implicações do uso da administração empresarial na gestão escolar ocorre quando o diretor direciona suas atividades com base nos princípios da gestão estratégica empresarial. A tendência aqui, então, é priorizar as exigências do sistema e as prescrições administrativas, o que repercute no processo pedagógico, limitando o cumprimento da sua função educativa. Todavia, a utilização desse método é viável desde que sofra as devidas adequações a fim de não prejudicar o cumprimento da função essencial da escola. Outra consequência da administração geral na gestão escolar, e não menos importante, é que a escrita anteriormente refere-se ao conteúdo técnico, mecanismos gerenciais e controle do trabalho alheio, aspectos priorizados na administração empresarial, como afirma Paro, outro estudioso da questão administrativa escolar. Não há dúvida de que as conquistas teóricas de administração capitalista poderiam fornecer uma contribuição ao incremento da produtividade da escola, desde que se processe a efetiva racionalização das atividades e a sistematização dos procedimentos no sentido de um ensino de melhor qualidade. O que significa, entretanto, no dia a dia das escolas é a hipertrofia dos meios representado pelo número excessivo das normas e regulamentos com um atributo meramente burocratizantes, desvinculados da realidade inadequada à solução dos problemas, o que só faz agravar, emperrando o funcionamento da instituição escolar. Nesse ponto, aqui, então, temos que, agora a gente entende melhor a posição de Saviani, a posição de outros estudiosos, como Paro, que se realmente o gestor ele passar a ser um prisioneiro dessas orientações exclusivamente administrativas e burocráticas, ele vai ser, então, um mero
administrador e vai faltar aquilo que eles tanto requer, que é esse gestor educador. Um exemplo dessa ocorrência se dá quando os princípios utilizados na produção industrial são aplicados acriticamente na escola por meio da pedagogia tecnicista. Normalmente isso é feito com a justificativa de que se faz necessário uma maior racionalidade na utilização dos recursos disponíveis na escola, como por exemplo, citado por Paro. Ocorre, então, o reordenamento dos currículos e programas em bases mais funcionais e objetiva. O planejamento meticuloso e a divisão em unidades menores das atividades didáticas, acompanhamento do trabalho docente e discente. Quer dizer, o diretor vai acompanhar o trabalho dos professores, docentes, e dos alunos, que é do corpo discente, por supervisores e orientadores, aquilo que nós havíamos já colocado, que se ele centralizar tudo essas atividades, essas obrigações, não vai ser fácil ele realizar. Especificamente habilitado para essa tarefa, tudo isso visando a maior eficiência na obtenção dos objetivos educacionais. No entanto, os resultados das próprias escolas e pelos órgãos oficiais mostram que esse procedimento pouco contribui para a melhoria da qualidade educativa, comprometendo inclusive a satisfação dos professores no exercício da ação docente. Não queremos dizer a você, com essa afirmação, que o trabalho do pedagogo não é importante, muito menos ignorar a relevância do ato de planejar a ação do pedagogo na escola. Se justifica na medida em que ele atua não apenas no ato de controlar e acompanhar o trabalho dos professores, mas, acima de tudo, como articulador do projeto pedagógico. Aí, essa questão do projeto pedagógico, do projeto político-pedagógico, é sempre um problema você realizar esse projeto político-pedagógico. Muitas vezes esse projeto político-pedagógico, ele se fala, nós mesmos falamos tanto quando trabalhávamos na escola, mas há uma dificuldade em realizar esse projeto político-pedagógico. Neste último processo, ele organiza o trabalho no espaço mais amplo da escola e contribui dessa forma para a construção de um trabalho coletivo com significação para os processos de ensino e aprendizagem. Entendemos que é grande a importância do planejamento pedagógico na praxis educativa, o qual se caracteriza como um processo permanente de reflexão coletiva sobre o trabalho pedagógico e que, portanto, não há justificativa para que seja elaborado por gestores sem a participação efetiva dos professores. Então, o que está sendo colocado é que também não deve deixar sob os ombros, todas essas atividades sobre os ombros do gestor, do diretor,
do corpo administrativo, mas que deve haver uma cooperação efetiva do corpo docente e dos professores. O planejamento ele deve partir dos problemas detectados da realidade. Deve ser pensado por todos os profissionais e inserido no processo e no projeto político-pedagógico e nos planos didáticos dos professores. Outro aspecto das implicações do método da administração empresarial na gestão do projeto pedagógico, conforme Paro, são as causas da desqualificação do trabalhador e a degradação das atividades educativas para o referido autor. Na indústria, a desqualificação do operário deu-se por força da divisão pormenorizada do trabalho que visa a maior produtividade. Então, nesse caso, a Paro vai estar se criticando essa fragmentação que, para a indústria, ela foi benéfica e ela é benéfica. Você passa a exercer um trabalho apenas, cada pessoa faz uma tarefa e isso vai render muito mais. Agora, na escola, essa questão, Paro diz que essa questão de você saber menos, de ter um trabalho, de ter um conhecimento fragmentado, não vai ser de muita serventia e não vai angariar aquilo que se busca, que é a produtividade. Na escola, embora não se possa menosprezar a divisão do trabalho, e essa divisão do trabalho aqui ela é diferente da fragmentação. O que Paro está criticando é a fragmentação do saber, demasiado do saber e não a divisão do trabalho, porque a divisão do trabalho ela é salutar e ela é necessária, ela é um imperativo. Então não se deve desprezar também outros aspectos específicos da realidade escolar. Nesse contexto é justo afirmar que o ponto de partida dessa desqualificação não foi a preocupação com a eficiência da escola, mas precisamente a desatenção para com a degradação de seus produtos, como acontece em qualquer processo de produção, na medida em que o bem ou serviço a ser produzido pode ser de qualidade bastante inferior, passa-se a utilizar em sua elaboração meios de produção e mão de obra de qualidade também inferior, os quais estão disponíveis geralmente em maior quantidade e os preços mais baixos. No processo de degradação das atividades da educação escolar, com a consequente desqualificação do seu trabalho, então nós estamos entendendo onde que Paro quer chegar, que essa fragmentação, que esse conhecimento cada vez mais curto, cortado, fatiado, e se ele sabe menos, vai incidir, e aí que mora o perigo, vai incidir sobre o avitamento dos seus salários. Um salário que é uma vergonha, que é aviltante. Porque se paga, evidentemente, pelo que se sabe.
E aí ele chama atenção para a questão da política, que a política deve, os gestores que vêm de cima, a Secretaria de Educação, deve evitar esses métodos e essa fragmentação. O que ele diz é que, na medida em que não se interessava a classe detentora do político e econômico, pelo menos no que diz respeito à generalização para as massas trabalhadoras, mais que o ensino de baixíssima qualidade. O Estado, como porta-voz dos interesses dessa classe, passou a dar cada vez menor importância à educação pública, endereçando para aí os recursos progressivamente mais insuficiente e descurando cada vez mais das condições em que aí se realiza o ensino de massa. Então, deste modo, a preocupação dos estudiosos é evitar que o trabalhador da educação passe a ter um conhecimento cada vez menor, e acredito que aqui está a defesa de cada vez os educadores se capacitarem, fazer as suas pós-graduações, os seus mestrados, os seus doutorados, os seus pós-doutorados, porque ele vai ser um trabalhador competente e vai fazer jus pela a sua produtividade, pelo seu rendimento, e vai proporcionar à classe trabalhadora um conhecimento adequado e um conhecimento o qual merece, o qual ele vai merecer. Mas as críticas continuam. Ele diz, noutra parte, que nós vamos, além de toda essa fragmentação, essa falta de preparo do corpo docente, também vai haver, de certo modo, um reducionismo nas instalações. Ele vai criticar aqui classes superlotadas, alta rotatividade de professores, que também vai incidir baixo salário, entre outras adversidades. E isso certamente vai repercutir na baixa qualidade do ensino. Eu acredito que aqui paro, todos os estudiosos, eles têm completa razão. Eu mesmo cheguei a trabalhar numa escola de um assentamento muito grande, um assentamento Itamaraty, um dos maiores, uma das partes, e hoje não, hoje a estrutura é muito boa, é uma estrutura super adequada, mas na minha época as escolas, as classes eram super apertadas e quase eu ficava pressionada no quadro negro, era muito complicado. Isso incidia, sim, prejudicava muito a qualidade do ensino. Portanto, se observa que a baixa que observamos hoje nas escolas, do ponto de vista teórico, há uma busca de gestão democrática e participativa por um projeto educacional
construído com a participação de todos por um processo de decisões colegiadas e por um ideal no qual os alunos sejam copartícipes de suas aprendizagens. Entretanto, de modo semelhante ao que ocorre na aplicação dos princípios da questão empresarial, a prática mostra que a maioria das decisões ainda cabe ao diretor, como afirma Paro. A última palavra deve ser dada por um diretor colocado no topo da hierarquia, visto como representante da lei, e é claro que isso está colocado já no regulamento, e que, para facilitar essa supervisão, tal termo hierárquico é constituído de tal maneira que todos os que participam da vida da instituição, desde o pessoal da secretaria e os funcionários subalternos, serventes, inspetores de alunos. Então, aqui o que deve ser efetuado é que o pessoal deve haver uma harmonização dos trabalhos que deve ser envolvido desde a secretaria, os funcionários subalternos, serventes, os inspetores de alunos, passando pelo pessoal técnico pedagógico, orientador educacional, coordenador pedagógico, etc., até os professores e alunos deve desempenhar Então é preciso que cada componente da escola haja de modo harmônico. É isso que preconiza a maior parte dos estudiosos de gestão. Então, como você pode perceber, embora haja uma flexibilização na aplicação das normas previstas no regimento escolar e das demais legislações oriundas do sistema de ensino, até mesmo por onde se conta da pressão vinda dos alunos e professores que cobram cotidianamente, quer dizer, diariamente, maior participação nos processos de decisão. Ainda está presente a centralização do poder nas decisões, tanto na gestão e organização do trabalho pedagógico escolar, quanto na gestão do processo de ensino-aprendizagem. Aqui, os estudiosos da gestão educacional está cobrando uma maior participação, uma maior democratização na gestão. Vamos passar para outro tópico. Continuando. Existe, portanto, algo que permanece para além do ato de produção que se dá na sala de aula. Não acontece, por conseguinte, que o resultado da educação escolar seja algo produzido por professor e consumido imediatamente e completamente pelo aluno, sem deixar nenhum vestígio. A própria necessidade da participação efetiva do aluno como sujeito do processo só se faz presente porque a educação supõe uma modificação na natureza do seu objeto. É por isso que se considera
e se a educação realmente se efetivou, o aluno sai do processo diferente de como ele era quando entrou. Essa diferença que não é simples, acréscimo, já que supõe uma real transformação na personalidade viva do educando, é que se constitui no efetivo produto do processo pedagógico escolar. As características da atividade pedagógica escolar explicitada evidencia a impossibilidade da transposição direta do modelo de gestão capitalista para a gestão escolar, embora certos princípios e métodos da primeira sejam aplicáveis à segunda. Outras não são, dadas as diferenças entre as características de uma e de outra. Os objetivos da escola são voltados para a educação e a formação humana, o que envolve permanentemente relações interpessoais e construção de trabalho coletivo. A aula, como uma atividade própria do processo de ensino-aprendizagem, envolve professor, aluno e conhecimento. Essa ação educativa, ao se efetivar no seu verdadeiro sentido, não se encerra no momento da aula, mas provoca uma mudança intencional e duradoura no aluno, incluindo não só a apropriação e a reelaboração de conhecimento, mas também uma mudança na personalidade, nas atitudes e no exercício da cidadania. Olá pessoal, Passaremos estamos agora aqui para darmos para continuidade à vídeo nossa aula 2, dessa e nós vez na procuramos parte vídeo 2. sobre a Nós mesma estávamos falando temática sobre as para que você especificidades da possa gestão ter outra estratégica visão, empresarial e da gestão do trabalho educativo escolar. outro Então, modo para quem está explicativo vendo esse vídeo e pela que de primeira vez, repente esse é um curso de te extensão do abra estágio a híbrido algo de gestão em que a minha educacional. explicação O não tema conseguiu é o atingir. ensino religioso e a Então, gestão nós educacional. vamos passar Esse curso esse vídeo para abrange você. um total de 12 horas videoaulas e você pode estar aí participando através dos comentários. Nós já estamos aí, já temos caminhado, né, bastante aí durante nossas aulas, né? E dessa vez nós estaremos aí dando continuidade a esse tema da nossa segunda aula, que nós começamos aí na parte 1, que é as especificidades da gestão estratégica empresarial e da gestão do trabalho educativo escolar. Então vamos voltar um pouco para a gente seguir a nossa linha de raciocínio. O Paro, um contribuinte dessa gestão empresarial, ele afirma que, no contexto dessa concepção dominante, é comum atribuir-se a todo e qualquer problema uma dimensão estritamente administrativa, desvinculando do social, no qual tem lugar nas suas causas profundas, e enxergando-o apenas como resultante de fatores como a inedabilidade. Então vamos voltar um pouco para a gente seguir a nossa linha de raciocínio. O Paro, um contribuinte dessa gestão empresarial, ele afirma que, no contexto dessa concepção dominante, é comum atribuir-se a todo e qualquer problema uma dimensão estritamente administrativa, desvinculando do social, no qual tem lugar nas suas causas profundas, e enxergando-o apenas como resultante de fatores
como a inadequada utilização dos recursos disponíveis, a incompetência das pessoas e grupos diretamente envolvidos, a tomada de decisões incompatíveis com seu equacionamento e solução, e outras razões que podem facilmente ser superadas a partir de uma ação administrativa mais apropriada. Então, o que Paro vai nos dizer é que é preciso, trabalhar enxergar como resultado de fatores essa inadequada utilização dos recursos disponíveis, como também a incompetência das pessoas. É preciso trabalhar nessa questão. No entanto, isso não se aplica diretamente à gestão escolar. Não podemos afirmar que os problemas enfrentados no cotidiano da escola decorrem apenas da incompetência dos gestores educacionais. Então, nós não podemos generalizar e classificar todos os problemas que existem na escola atribuindo à gestão escolar, atribuindo à administração escolar, porque nem todos os problemas podem ser atribuídos a essa gestão. É preciso fazer uma análise da natureza e da especificidade desse problema, dessa ação educativa, para se ter um resultado, para se chegar a uma análise mais perfeita, mais completa dessas definições. A gestão das empresas, em geral, objetiva a busca de um produto fácil de ser observado e avaliado. Conta com a intensa participação das máquinas e dos demais meios de produção e possui um objeto de trabalho constituído de matéria-prima, a qual sofrerá um processo de transformação, a fim de se tornar produto elaborado, para que assim possa ser oferecido ao mercado consumidor como um bem. Portanto, a ação educativa supera a simples produção de objetivos da gestão empresarial, na medida em que assume uma ação transformadora. Então, é preciso se tomar ações transformadoras. É preciso que essa ação educativa ela venha superar a simples produção de objetivos nessa questão da gestão, para que ela possa assumir a cada vez mais uma ação transformadora nesse ambiente educacional. Félix afirma que a gestão do trabalho educativo, apesar de apresentar características específicas, historicamente tem utilizado como base os princípios da administração geral, centrando suas ações. Então vamos ver o que Félix vai dizer aí a respeito desses princípios administrativos gerais. Nas tarefas de organização, planejamento, direção e liderança para assegurar o equilíbrio interno e externo das organizações escolares. Segundo Alonso, para desenvolver adequadamente essas tarefas, o administrador escolar precisa ter uma visão de conjunto de toda a escola, de tal forma que não sejam consideradas distintivas as atividades técnico-pedagógicas e as administrativas, ainda que cada qual apresente suas próprias características. Então, é da atribuição do gestor, do administrador escolar, ele precisa ter uma visão ampla de todos os problemas, de todas as atividades, sejam elas técnicas, sejam elas pedagógicas. Ele precisa ter essa visão geral. Para quê? Para que ele consiga definir as próprias características de cada situação.
Embora as medidas de ajuste em função dos objetivos a serem cumpridos pela escola possam gerar conflitos e tensões, incompatibilizando-as com a hierarquia existente. A autora preconiza que o gestor escolar, além de ter uma visão de conjunto, há de compreender a escola como uma estrutura flexível, pois o objetivo de trabalho das atividades técnico-pedagógicas apresentam características distintas das atividades administrativas, uma vez que lida cotidianamente com a educação de pessoas. Então, além desse gestor escolar, ele ter essa visão conjunta, ele precisa de ter uma estrutura flexível. Por quê? Porque essa administração da gestão escolar, ela vai ter características distintas da administração empresarial. As atividades vão ser diferentes. Mesmo sendo a área administrativa, vão ter suas particularidades. É preciso entender dessa forma. Vamos a um quadro para a gente fazer uma comparação. Prioridades da gestão empresarial e da gestão escolar. Nós vamos analisar duas prioridades, a da gestão escolar e da gestão empresarial. A gestão empresarial diz o seguinte: os aspectos técnicos, administrativos